Pessoal, meu nome é Lucas Nogueira, sou desenvolvedor aqui na Bluesoft e hoje irei comentar um pouquinho sobre o paradigma funcional. Antes de tudo, o que é um paradigma de programação? Um paradigma de programação é uma abordagem ou estilo de programação que define as regras, conceitos e técnicas utilizadas para resolver problemas de computação. Em outras palavras, é um modelo conceitual que orienta a estruturação e organização do programa. Então vamos aqui para alguns exemplos, de paradigma. Primeiramente, o paradigma procedural. Esse paradigma enfatiza a sequência de instruções para alterar o estado do programa. É o mais comum e pode ser encontrado em várias linguagens de programação, como C e COBOL. Os programas são compostos por sequências de instruções que são executadas na ordem que aparecem. As instruções podem modificar variáveis, realizar cálculos, executar loops, entre outras ações. O foco principal é resolver o problema por meio de instruções sequenciais que alteram o estado do programa. Paradigma orientado a objetos. Esse paradigma enfatiza a criação de objetos que encapsulam dados e comportamentos relacionados. É comumente utilizado em linguagens de programação como Java, Python e Ruby. O programa é construído por meio de criação de classes, que são moldes para objetos. Os objetos possuem propriedades, que são dados, e métodos, que são comportamentos, que são definidos pela classe. O foco principal é organizar o código em objetos, tornando-o mais modular e fácil de entender. O paradigma lógico. Esse paradigma enfatiza a dedução lógica de fatos e regras a partir de um conjunto de premissas. É comumente utilizado em linguagens de programação como Prolog e Mercury. Nesse paradigma, o programa é composto por um conjunto de fatos e regras lógicas. O programa pode inferir novos fatos a partir das regras e fatos já existentes. O foco principal é na dedução lógica, em vez de instruções sequenciais ou funções. E por fim, o paradigma funcional. Esse paradigma enfatiza o uso de funções puras e a imutabilidade dos dados. É comumente utilizado em linguagens de programação como Haskell, Lisp e C#. Nesse programa, as funções são as unidades básicas de construção do programa e são utilizadas para transformar dados. As funções são consideradas puras quando não modificam o estado do programa e sempre retornam o mesmo resultado para um dado conjunto de entrada. O foco principal é na expressão das transformações de dados sem modificar o estado do programa. Então vamos aqui para alguns conceitos da programação funcional. E o primeiro são funções de ordem superior. São funções que podem receber outras funções, como argumentos, ou retornar outras funções como valores. Isso permite que o programa crie funções mais genéricas e flexíveis, que podem ser adaptadas para diferentes contextos. Então aqui temos um exemplo simples, Temos nossa primeira função, que é chamada dobro, que recebe um número e multiplica ele por 2. Temos também nossa primeira lista, com alguns valores, do 1 até o 5, e temos uma nova lista. Essa nova lista, ela recebe a nossa primeira lista, que está utilizando o map, e que está recebendo a nossa função dobro. Então, o que acontece? O que esse map vai fazer? Ele vai, para cada elemento da nossa primeira lista, ele vai executar o que está na função dobro. Então, para cada elemento, ele irá multiplicar por 2. E ali no finalzinho, temos um exemplo da sua saída, 2, 4, 6, 8 e 10, e recebeu 1, 2, 3, 4 e 5. Imutabilidade. É a ideia de que uma vez que os dados são criados, eles não devem ser modificados. Em vez disso, as modificações em um dado criam uma nova versão atualizada, sem alterar o original. Isso torna o código mais previsível e fácil de entender e depurar, especialmente em códigos grandes e complexos. Então, nós temos uma primeira lista, com os valores 1, 2 e 3. Temos também a nossa segunda lista, que utiliza o split operator, para poder atribuir o valor da primeira na segunda, e está adicionando o valor 4. Então, logo abaixo no console.log, nós conseguimos ver que o valor da primeira lista se mantém, apesar dele ter atribuído seus valores na segunda lista. Então, com isso, nós não precisamos perder os valores
que utilizamos durante o processo. Composição de funções. É a ideia de que as funções podem ser combinadas para formar novas funções maiores e mais complexas. Isso permite que o programa crie funções mais genéricas e reutilizáveis, combinando funções simples e específicas. A composição de funções é uma técnica importante em programação funcional que promove a criação de código mais limpo e conciso. Então, nós temos três funções aqui, né? A função dobro, que retorna o dobro de um determinado número, o triplo, que retorna o triplo de um determinado número, e temos nossa terceira função, que faz a utilização dessas duas funções. Então, primeiro ele vai executar a função dobro, e com o resultado dessa função, ele vai executar o triplo. Função pura. Uma função pura é uma função que retorna um valor baseado apenas em seus argumentos, sem efeitos colaterais observáveis. Isso significa que a função não modifica nenhum valor fora do seu escopo e não produz nenhum efeito colateral. Efeitos colaterais, como alternar uma variável global, fazer uma chamada de rede, imprimir na tela ou modificar um arquivo de disco, em disco. Então aqui nós temos uma função simples em somar, que recebe dois parâmetros A e B e retorna a soma entre eles. Então ela não altera nenhum estado dentro do fluxo, né? Apenas retorna o seu resultado. Então aqui temos alguns exemplos de linguagens com paradigma funcional, né, puramente funcionais. Temos Haskell e Elixir. E também temos linguagens com multiparadigma, né, que oferecem também suporte para a programação funcional. Então temos o JavaScript e o Java. Eu considero o Java uma linguagem multiparadigma porque no Java 8 nós tivemos uma atualização que recebemos diversos recursos, né, de uma linguagem funcional, e com isso ficou muito mais fácil, né, fazer determinadas tarefas dentro do Java. Bom, pessoal, por hoje é só. É, Programação funcional é um assunto bem extenso, então recomendo a leitura para quem se interessar. E para uma próxima apresentação, pretendo falar um pouquinho mais específico sobre Haskell. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.